Olá, paz do Senhor. Estamos aí no 10º dia da nossa jornada em Provérbios. E hoje eu queria deixar para nossa meditação uma palavra que talvez traga um pouquinho de conflitos, talvez traga um pouquinho de reflexão. Mas a palavra de Deus, se não nos trouxer conflitos, se ela não esmiuçar a penha, se ela não esmiuçar o nosso coração e não nos trazer aquilo que verdadeiramente está dentro dele, nos expor para nós mesmos, não seria a palavra de Deus. Porque a palavra do nosso Senhor, ela traz uma mudança, ela traz uma metamorfose no pensamento do homem, nos sentimentos do homem. E eu digo que o homem por si só, ele não muda caráter. Nem teu psicólogo, psiquiatra, terapeuta, qualquer cientista não tem a fórmula de mudar caráter. Mas eu conheço alguém, um Deus, que ele muda caráter. Ele transforma um homem totalmente ruim, um homem muitas das vezes sanguinário, muda um homicida, um roubador, muda um prostituto. Ele muda pessoas. E o nosso Senhor, ele tem o poder de mudar pessoas. Então, a palavra que eu queria deixar em Provérbios 13, versículo 20. Ontem eu peço perdão porque a minha voz não estava muito boa, eu estava com dores para falar. Mas hoje eu quero deixar para nossa meditação Provérbios 20. Vai falar algumas coisas ao nosso coração. Como tem falado com o meu, eu espero que fale com o seu coração. Então, Provérbios 13, versículo 20, que diz assim: aquele que procura a companhia dos sábios se tornará sábio também. Mas se você está na companhia das pessoas tolas, acabará mal. Acabará tola igual a elas. E eu fiquei pensando sobre esse versículo, como falou meu coração. Hoje em dia, nós não selecionamos o tipo de roda, o tipo de mesa em que nós nos assentamos. Nós não selecionamos o tipo de pessoas que vão construir algo em nós ou que vão destruir. Nós fazemos uma mistura e muitas das vezes o nosso comportamento é um comportamento padrão a essas pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos comportamos iguais, nós falamos iguais. Você já se deparou de falar algumas frases, algumas palavras que de repente sua mãe fala, seu pai fala, seu irmão fala, seu amigo fala? Sim, porque quem está ao nosso redor acaba nos influenciando, sim. Não é que você seja influenciável, mas tudo que está ao nosso redor nos influencia. O sistema econômico nos influencia, o sistema político nos influencia, todo o sistema familiar, o padrão da família nos influencia. Então aquilo que está ao nosso redor acaba nos influenciando, se você não tiver direção do Espírito. Se você for uma pessoa que não está pautada na lei do Senhor, na verdade que há em Jesus Cristo, você acaba sendo influenciável. Mas esses padrões acabam nos influenciando ao longo da nossa vida. Eu já me deparei de falar frases que a minha mãe fala. Eu já me deparei de falar frase que um amigo fala. E quando eu paro para pensar, eu falo, fulano que fala isso. Mas você está influenciável pelo comportamento à sua volta. E a Bíblia diz que aquele que procura a companhia dos sábios se tornará sábio. Faça uma reflexão na sua vida. Você está sendo mais sábio ou você está ficando mais tolo? Quem está ao seu redor?
quem tem sentado na companhia da sua mesa e os alimentos que são passados nela. Mas a Bíblia também diz, no mesmo provérbio, o proverbista diz: mas se você está na companhia das pessoas tolas, se tornará mal. E pensando nisso, eu não poderia deixar de pensar em outro versículo a não ser em Salmo, verso 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E essa parte B que me chamou muita atenção. Andar no conselho dos ímpios é andar sobre o pensamento de uma pessoa impiedosa, de uma pessoa que não tem Cristo. Que não para no caminho do pecador é aquele que não para no pecado, não para pecar. Mas essa parte que fala, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Se assentar, está na companhia dos escarnecedores. E o que é o escarnecedor? Eu quero deixar aqui aquilo que eu procurei para que você tenha ciência do que é uma pessoa escarnecedora. E a partir de hoje, eu creio que você não será mais uma pessoa escarnecedora, ou que você não se sentará mais com os tais. O que é o escárnio? Escárnio é a maneira de caçoar, zombar de alguém, ridicularizar. É uma manifestação ofensiva, é sempre por pejorativo, denigrindo a imagem de alguém. É alguém que anda com desdém, com desprezo em relação a alguém ou alguma coisa. O escarnecedor é uma pessoa sem respeito pelos outros, sem respeito pela história do outro, sem respeito pela vida do outro, que fala coisas maliciosas ao respeito do outro, que são intrigueiros, que fazem intriga. Sabe aquelas pessoas que sempre solta alguma coisinha, uma intriguinha, uma maliciazinha a respeito de alguém, a respeito de alguma situação? Sabe? Aquelas pessoas que ficam caçoando, rindo, ridicularizando o outro, e geralmente é quando o outro não está na sua frente. Porque eu digo que essas pessoas, elas têm o espírito de covardia, elas são covardes. Porque na frente um intrigueiro jamais fará intriga. Na frente um escarnecedor jamais escarnecerá de alguém. Oh Jesus está falando conosco hoje sobre essa roda, sobre essa mesa e sobre esse assento de escárnio. Sabe aquela pessoa que fala mal dos outros, sem se preocupar com o mal que ela está causando na vida desse que ela está falando? Você já imaginou essas pessoas que você fala mal? Já ouviu alguém falar mal? O quanto dano traz para a vida desse que está sendo citado nessa roda? Quantos traumas, quantas frustrações, quantas decepções. Então, o escarnecedor é essa pessoa que não tem respeito, que fala maliciosamente, intrigueira, zombador, caçoador, ridicularizador. Sabe, esse dissenseiro que faz dissensão das pessoas. O escarnecedor, ele sempre se sente superior a alguém e gosta de fazer pouco das outras pessoas. Já viu essas pessoas que se sentem superior em qualquer tarefa, em qualquer coisa, e gosta de fazer pouco de alguém que seja mais humilde, de alguém que não sabe também, talvez tanto quanto eles? Você tem se assentado na roda deles? Eu quero deixar para nossa meditação Provérbios 21, versículo 24, que diz: você quer saber o que há no coração de um homem zombador? Um homem zombador de tudo e de todos? Olha o que tem dentro do coração de um zombador, de um escarnecedor: orgulho, convencimento, ódio e atrevimento. É um rebelde. É um rebelde, porque o orgulho foi a essência
aquilo que estava no coração de Satanás. O ódio, convencimento. Satanás, ele se achava maior do que Deus, ele era convencido naquilo que ele era. Então, o que tem no coração de um zombador, de um escarnecedor? Orgulho, convencimento, ódio e atrevimento. Provérbios 3:34 diz: Deus também zomba daqueles que zombam. Deus se escarnece dos escarnecedores. Já dizendo o que Deus faz? Deus paga o mal com o mal. Deus paga aqueles que estão ferindo pessoas, zombando de pessoas, escarnecendo, falando mal de pessoas. Deus paga com a mesma moeda. A mesma moeda de troca. Então Deus escarnece dos escarnecedores, mas mostra o seu amor aos humildes irmãos. Uau! Eu quero te dizer algo hoje. Se você tem se assentado na mesa do escárnio, dos escarnecedores, saia hoje. Saia imediatamente, para que você venha a ser limpo, purificado. Porque há uma frase que é citada por aí, eu andei olhando essa frase e é verdade. Quando você está na rodinha daqueles que falam, você não é a menção do dia, porque você está ali. Foi o que eu falei, os escarnecedores, eles são covardes. Mas quando você sai dessa mesma roda que você frequenta, você vai ser a conversa do dia. A mesma zombaria que era para outro será para você. Porque estas pessoas que zombam de um, falam de outro, maliciosamente, intrigueiros, fofoqueiros, escarnecedores, irão falar também de você. Pode ter certeza disso. Mas a Bíblia nos ensina a não nos assentarmos, ainda repreendermos essas pessoas. Repreender o mal, repreender o engano, repreender a zombação. E dizer para essas pessoas que Deus também zomba deles. Deus também detesta o que eles fazem. A Bíblia diz que há 6 coisas que Deus detesta. E uma coisa Deus abomina. E sabe o que Deus abomina? Aqueles que traz dissensão entre os irmãos. Aquele que fala, aquele que traz separação entre os irmãos, aquele que traz intriga, fofoca, maledicência, contenda entre os irmãos, Deus abomina. Então hoje, qual mesa? Mais uma vez eu faço essa pergunta. Qual mesa, em qual rodinha você está? Você está na rodinha dos sábios ou você está na rodinha dos tolos? Provérbios 13, versículo 20, qual nós estamos fazendo menção hoje, diz assim: quem anda com os sábios será mais sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Então, a sua companhia vai definir quem é você. Tem uma citação popular que diz assim: me digas com quem andas e eu te direi quem tu és. Quem tu és. Quem você é? Um zombador? Um escarnecedor? Um tolo? Ou um sábio? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora, nesse dia, para que a Tua graça, a Tua misericórdia venha sobre as nossas vidas. Que palavra dura, que palavra de reflexão, Senhor, mas que possamos hoje nos avaliar e ver qual assento, qual roda nós estamos. Será que nós temos falado mal dos nossos irmãos? Será que nós temos levantado falsos, calúnias, difamações, Senhor, entre os nossos irmãos?
entre os nossos amigos, entre a nossa família, e na nossa casa, na nossa igreja. Qual tem sido o nosso comportamento no trabalho, Deus? Será que temos falado de um amigo, de um colega de trabalho, de um funcionário, de um irmão, Senhor? Meu Deus, como temos nos comportado? Será que nós não só estamos assentados como somos esses escarnecedores, Deus, mas que nesse dia o Senhor vem com cura, muda caráter, transforma caráter a partir de agora, porque a tua palavra diz que o Senhor pode fazer todas as coisas, que é em ti, Senhor, vida, renovo e transformação. Que nesse dia pessoas venham refletir em que lugares elas estão. Se elas estão se tornando mais sábias ou mais tolas, se estão andando com sábios ou com tolos. Deus, que neste dia a tua palavra se manifesta sobre a vida daqueles que estão ouvindo e entre, Jesus, com o teu peso, como diz em Provérbios 3:34, que diz que o Senhor zomba dos zombadores. Há um peso nisso, igreja. Há um peso nisso, há um peso nisso. O Senhor zomba. O Senhor vai pagar, o Senhor vai fazer você colher, herdar tudo que está fazendo. Se você está fazendo coisas boas, você vai colher coisas boas de Deus. Mas se você está fazendo tolices, você vai colher coisas ruins da parte do Senhor. Amém? Fique com essa palavra. Se essa palavra tem edificado a sua vida, transformado a sua vida, compartilhe com alguém, mostre para alguém, fale com alguém. Não se assente mais nas rodas dos escarnecedores. Seja uma pessoa sábia todos os dias da sua vida. Não é que você não vai errar, mas que Provérbios, a palavra de Deus, está nos ensinando a errar menos. Em nome de Jesus. Fique conosco nesses 31 dias que nós iremos aprender coisas dos céus para as nossas vidas. Amém? Fique na paz.